A corrida eleitoral para as duas vagas de São Paulo no Senado é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada. Entrevisto Pedro Henrique de Cristo, mestre em políticas públicas pela Universidade de Harvard, pré-candidato ao Senado pelo Rede Sustentabilidade e líder do Instituto Brasil @21. Muito obrigada por estar conosco, eu agradeço a sua presença. Bom, eu vi uma declaração muito interessante a qual você se referiu quando falou de política, que política é a maior de todas as ciências e política é o único caminho para resolver as maiores crises como a que o Brasil vive hoje. Então eu peço para começar que descreva em poucas palavras a política na qual você acredita e que pretende praticar se for eleito senador. Primeiramente, boa noite, Maria Lídia. Boa noite a vocês em casa. Realmente, isso é uma conclusão que não é minha, já é antiga, né? É do Alex Tocqueville, no livro A Democracia na América. E essa conclusão a gente já tinha de forma filosófica, conceitual, mas a gente percebeu na prática, depois de experiências de vida no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, na Paraíba, que nos fizeram acordar para o fato de que se a gente não tomar o protagonismo da política como cidadão, trabalhando por um propósito de um Brasil melhor, a gente não vai adiantar nada ficar em casa reclamando ou até protestando na rua só. Então precisa de uma ação coordenada que busque uma agenda comum de desenvolvimento para o Brasil, em que políticos de partidos distintos como o PT, PSDB, Rede, possam se unir em prol dessa agenda e trabalhar por sua execução. As pesquisas mostram que o eleitor brasileiro quer renovação na política, quer o novo na política. Eu quero saber se Pedro Henrique de Cristo personifica um novo na política. Com certeza. A grande diferença entre pessoas como eu, que estamos nos dispondo a competir no mercado político das eleições com os políticos atuais, é que a renovação que nós estamos trazendo não é que acontece a cada eleição, porque em média de 45% a 49% dos deputados e dos senadores são novos a cada pleito. A diferença que nós queremos realizar é que pessoas qualificadas e com propósito de serviço público possam assumir esses cargos e trabalhar pelo país, sem o objetivo de fazer carreiras políticas, de se perpetuarem no poder e aí aproveitar essa posição de poder público para fazer ganhos privados, com concessões de televisão, de rádio e de outros tipos de ganhos privados que acontecem por todo o Brasil. E se você for eleito senador, qual é o seu compromisso com o eleitor? Meu compromisso é dar o meu melhor como cidadão, como profissional pelo Brasil, trabalhar sempre por um projeto de inclusão social, desenvolvimento econômico, que agregue também a capacidade de inovação que nós temos latente aqui no país e, mais do que tudo, fazer o que ainda não foi feito e que a Marina está começando a buscar fazer agora também. Qual é a maior forma de liderança? É formar novos líderes. Então, o Lula, o Fernando Henrique fizeram muitas coisas boas pelo Brasil, mas não prepararam sucessores. E o que acontece quando a geração que foi lá, fez as diretas já, assumiu a Constituinte em 88, chegou ao poder? Eles não largaram o osso. E essa busca incessante por se manter no poder, até pelos bons, prejudicou uma agenda de país, porque a oxigenação necessária de novas ideias, novas pessoas, foi estancada. Então, meu grande compromisso é preparar líderes melhores do que eu, e enquanto estiver lá, fazer a diferença por um Brasil melhor. Bom, eu vi no seu currículo que você é de Campina Grande. Isso. Um polo industrial e tecnológico muito importante na Paraíba. Eu quero saber por que você quer representar o estado de São Paulo como senador. Porque São Paulo é o estado mais importante do Brasil. As grandes batalhas da nossa democracia têm sido travadas aqui, desde o processo contra a ditadura militar, com as diretas já, desde 2013 e agora em 2018 também com a crise dos caminhoneiros. Então, o que aconteceu na minha trajetória foi que eu fui buscar sempre transformar a democracia como um realizador de arquitetura, de tecnologia, testando isso no campo, seja no Vidigal, em Medellín, em Santiago, Valparaíso. Só que a dura realidade do Brasil, dessa ditadura informal, da corrupção e violência que a gente vive, me fez perceber que o único meio era pela política. E aí, analisando onde é que seria o melhor lugar para fazer isso e todo o potencial de São Paulo, que tem na sua capital, para mim, a capital mundial do Hemisfério Sul, a gente percebeu que era o lugar que fazia mais sentido de fazer essa luta, não só por São Paulo, que, claro, é a locomotiva do Brasil, mas por todo o país. Então, encantado por São Paulo que eu sou e preparado para lidar com os problemas do Estado que eu pesquiso há 10 anos, por parte do meu trabalho profissional, nosso grupo entendeu que essa era a posição mais importante a ser disputada. Bom,
Você não é muito conhecido, mesmo com toda essa atividade na vida pública. São milhões de eleitores que devem eleger senador por São Paulo. E a pergunta é essa: o seu partido tem escassez de recursos, pouquíssimo tempo na TV. Qual vai ser a sua estratégia para se fazer conhecer? Primeiro desafio bom só presta grande, né? E a nossa estratégia fundamental é que existe uma demanda real. 81% das pessoas no Brasil prefeririam votar num candidato que nunca foi político a um que tenha sido político. Não, mas para conhecê-lo. Claro, eu estou chegando lá. E para chegar lá, nós temos uma grande vantagem. Nós vivemos a era da informação. Novas tecnologias possibilitam dar escala à comunicação de uma forma que é muito mais barata do que era antigamente. Agora, nós temos essa estratégia de trabalhar fortemente as mídias sociais e outros veículos de comunicação mais antigos também, como a rádio, só que integrados a uma ação de campo, de território, ocupando as praças, mercados públicos, esses lugares que são sempre tão essenciais à democracia e foram abandonados devido à questão da violência e dos problemas de segurança pública. E o grande problema quando a gente abandona os espaços públicos é que as pessoas diferentes param de se conhecer. E aí, se os diferentes não se encontram para perceber que tem algo em comum, sectarismos vão acontecendo na nossa sociedade. E é o que a gente vive hoje aqui em São Paulo, na Paraíba, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. São os ovos da serpente, os condomínios fechados, os shopping centers. As pessoas encontram pessoas da mesma cor, da mesma faixa de renda, que pensam igual. Isso vira uma câmara de eco. Então todo mundo começa a pensar que o Brasil é só aquilo que a gente percebe, quando o Brasil é muito mais. E, em vez de a gente estar lutando e conversando e trabalhando para desenvolver uma agenda comum que seja melhor para todos, cada um pensa só nos interesses de seu pequeno grupo. Então essa é a nossa grande estratégia. Nós vamos invadir as ruas, vamos invadir os corações, as mentes e vamos invadir as telas dos computadores pelo estado de São Paulo inteiro. Uma campanha basicamente virtual. Virtual e territorial, só que territorial focado em territórios icônicos, que sejam importantes. Nós fizemos um estudo do estado de São Paulo, da área macro-metropolitana, que tem 75% da população. E envolve a Grande São Paulo, Sorocaba, Baixada Santista, Ribeirão Preto, entre outras áreas. E estamos estudando e trabalhando com lideranças locais como vamos dar ressonância a essa ação. Tem uma frase muito interessante, né, que passava muito na antiga MTV, que era: a revolução não vai ser transmitida pela televisão. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. A hora do povo brasileiro tomar as rédeas do país e fazer essa revolução é agora. E a maior parte dela não vai ser transmitida pela televisão. Muito obrigada por sua entrevista. É um prazer. Uma boa noite. Obrigado.